Oi, eu sou a Vivi Garbellini E eu sou o Vitor Vasselli. e esse é o BertaCast. Isso, hoje a gente está pesquisando cidadania para além do digital. E eu estou com a alegria de estar aqui com o Daniel Arraes, que é defensor público da União, que atua em Campina Grande e que é meu amigo de infância. Então, alegria ter você aqui, meu querido. Conta um pouco aí da sua trajetória, né? E se apresenta aí para esse pessoal que está ouvindo a gente. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, Vitor, Viviane. Realmente eu não nego o convite quando é para falar da defensoria, sabe? Então, assim, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, até porque o tema tem, de fato, muito a ver com a nossa rotina, né? Então, como, né, Vitor falou aí, eu trabalho na Defensoria Pública da União, né, já desde 2015, então vou fazer 10 anos já, bicho. Tá, o negócio tá. Tá pesando, 10 anos já. E, enfim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em diferentes partes do Brasil, em locais de difícil acesso. Acho que é realmente da natureza mesmo do órgão. É uma instituição jovem, né? Então, eu gosto sempre, eu aproveito sempre para falar um pouquinho sobre a Defensoria Pública, o que que faz e tal. No nosso tempo, né, Vitor, assim, na faculdade, pouco se falava, né, ou nada sobre Defensoria Pública dentro dos atores ali do sistema de justiça. A defensoria é a mais jovem, né? Então ainda está nesse processo de evolução e também é a que está mais próximo daquelas pessoas que precisam dessa cidadania transmediática, né? Então por isso que acho que realmente o tema aí tá bem próximo do meu dia a dia. E é isso, vamos bater um papo aí bacana sobre Bom isso. demais. O Daniel tem uma trajetória que vai desde de atuar com direitos humanos, direito constitucional, olhou um pouco para o cenário internacional, né, e depois voltou para essa atuação mais direcionada para a população, né, para a cidadania especificamente, não recortado por uma cidadania internacional ou por uma interface do consumo ali, né, que seria a, atuar no mercado voltado a acesso à tecnologia e etc. Sim, E eu sim. queria saber um pouco de como é que foi olhar para esses dois cenários, né? Você falou agora que olhou um pouco para o Brasil, quando atuou em alguns lugares com a defensoria, né? Sim, sim. E olhou também para o exterior antes, né? E como é que foi essa transição para você? Como é que foi olhar aí para a cidadania diretamente? O público e o privado, né? Assim, a gente observa claramente a questão da necessidade desse letramento mesmo, né? As pessoas, para poder se inserir dentro dessa revolução, que é claro que a justiça não ia ficar fora dessa revolução, né? A gente tá vendo tudo em inteligência artificial, processo digital, ele já tem um bom tempo, né? Então, isso está, né, acontecendo também no meio, né, jurídico, mas o que acontece às vezes é um atropelamento das coisas, né? Uhum. Então, eu acho que o papel da defensoria está justamente ali como um garantidor para dizer assim, pessoal, ó, beleza, tem muitas vantagens, tem muitos instrumentos interessantes, mas a gente também precisa lembrar que tem uma grande e não é nem minoria, pode ser minoria no sentido da força, né? Enquanto voz, mas em termos numéricos a gente tem uma grande maioria das pessoas que tem uma dificuldade de inclusão. E a gente está vendo essa realidade. Não tem como a gente, na defensoria, ficar encastelado. Talvez em outros setores ou em outras áreas, as pessoas podem passar ao largo ali daquela população. Mas para a defensoria é impossível, porque simplesmente é a porta que as pessoas vão procurar na hora do aperto, né? Sim. Então, e assim, até para assim, as pessoas entenderem, na Defensoria Pública, a função mesmo, né, que está lá na Constituição Federal, é de prestar orientação jurídica, promover direitos humanos e defender aqueles necessitados. Esse é o termo que está lá na Constituição. Esse conceito, pô, mas o que que é necessitado, assim, tecnicamente, né? Esse termo pode ser entendido sob diferentes aspectos. Pode ser um necessitado econômico ou hipossuficiente econômico, que, enfim, na renda familiar ali passa dificuldade. O jurídico, o hipossuficiente jurídico, que é aquela pessoa que não tem como arcar com os custos de um processo, contratar um advogado particular e, portanto, pode ser atendido pela Defensoria Pública. E a gente tem esse terceiro aspecto que se comunica com a temática, que é o hipossuficiente informacional ou técnico, que nada mais é do que aquela pessoa que
têm uma dificuldade de compreender as informações jurídicas, as informações técnicas, manusear sistemas digitais para acompanhar os seus processos, para fazer pedidos de benefícios, por Uhum. exemplo, no INSS, que hoje em dia é praticamente tudo através do aplicativo, meu INSS. Então, o hipossuficiente informacional é a regra dentro da defensoria. E é essa pessoa que vai bater na nossa porta, que vai dizer assim, opa, legal, mas eu não sei o que que é balcão virtual da justiça, sabe? Tipo, eu não faço a menor ideia, eu não, né, não domino essa tecnologia, não sei o que que eu preciso fazer, né? Então, eu acho bem interessante porque é como se o papel da defensoria fosse dar um choque de realidade no judiciário, enfim, no sistema de justiça como um todo, para dizer, opa, pera lá, gente, né? Vamos tentar incluir também essas pessoas, esses quilombolas, essas comunidades indígenas, pessoas, né, no meio rural. Vamos tentar pensar essa realidade, pessoas que estão presas, né, e aí ficam sem acesso a absolutamente nada. Né? Vamos tentar, né, encontrar esse meio termo, porque, né, a gente não pode esquecer dessa galera que, numericamente, como eu disse, é muita gente. Nessa sua fala, você trouxe um recorte interessante que é da hipossuficiência, né, ou hipossuficiência informacional. E eu acho que o contexto da conectividade significativa do CGI está olhando justamente para. A gente tinha muitos dados antes ali, e se falou muito tempo sobre quantas pessoas já acessaram a internet no Brasil, e esse número não parava de subir, né? Então, nossa, agora a gente está com 70%, estamos com 80%, estamos com quase 90%, olhando aí para os últimos 10 anos de pesquisa da TIC Domicílios, por exemplo, né, que é uma pesquisa do Sim, CGI, voltada para acesso à internet. Tem vários elementos ali, ou vários campos que estão apresentados nessa pesquisa, mas eu estou usando o elemento único ali, que é o acesso, já acessaram a acesso. internet. E aí, Uhum. depois, no ano passado, veio essa nova pesquisa, que é a conectividade significativa, que vai estar Uhum. olhando para isso que você está trazendo para a gente, né? Então, ter o acesso à internet não é suficiente, é preciso saber usar esse acesso à internet, né? Ou ter as competências envolvidas com poder acessar, saber o que é um balcão virtual do judiciário, ou conseguir inserir suas informações ali. E isso, eu acho que impacta diretamente nessas hipossuficiências que você colocou para a gente. Por quê? Né? Da minha perspectiva. Além do acesso à internet, né, principalmente no judiciário, que a gente tem um tema muito especializado, né, ah, e de difícil acesso para a população ali, compreender as relações jurídicas entre uma legislação e outra, posicionamento, doutrina e afins. A gente tem, primeiro, a dificuldade de acesso, que a estrutura não necessariamente chega igual em todos os estados ou em todas as regiões da mesma cidade, né? Tem um Sim. documentário chamado Freenet, que ele mostra em 2015 a disparidade de acesso entre o Morumbi e Paraisópolis, que estão colados um no outro aqui em São Paulo. Um tem 100 GB de internet, o outro só consegue 4 mega, pagando, né? Então, assim, a gente está dentro de São Paulo, Uhum. megalópole, etc., e ele Regiões ainda vai vizinhas, né? para o norte do país, para algumas cidades que só chega a barco, e estão colocando a primeiro acesso à internet ali naquela comunidade em 2015, né? Então, Sim. a gente tem tanto essa disparidade de conectividade, como do conhecimento jurídico, que é aí que eu acho que a defensoria tem um recorte muito específico, né, de garantir esse direito, como você falou, e a gente tem todos os outros que seguiam, né, e que continuam valendo, o analfabetismo, né, o analfabeto funcional, que sabe escrever o seu nome ali, mas não necessariamente entende o que está lendo ou o que está escrevendo, e a gente ainda tem um recorte geracional, né? Os idosos têm muita dificuldade de acessar a internet, a digital não é reconhecida nessas plataformas, né? Seja no celular, seja no banco. E aí é Reconhecimento um. facial, qualidade de câmera, luminosidade, se pega, se não pega, tentativa, e-mail, recuperar a senha, Exato. sabe? São todos procedimentos que a gente acaba naturalizando, mas que, né, não são intuitivos, muito pelo contrário. E aí a gente tem também sistemas do governo que também, às vezes, não se comunicam, que apresentam muitas falhas, né? E a gente se coloca ali, né, na defensoria como um pouco, né, nadar contra a correnteza,
nesse sentido de priorizar o presencial, né? Então, a gente tem toda essa discussão do remoto, do presencial e tal, e estamos vendo o judiciário nadando abraçadas em relação ao remoto, né? Ainda mais atualmente, talvez nem tanto, né? Talvez essa discussão também ela ganhe novos contornos, que aí você tem Big Techs num movimento de retorno ao presencial ou híbrido. Mas, assim, o fato é que o judiciário hoje nada abraçadas em relação ao remoto. Enquanto que na defensoria, por ter essa questão do hipossuficiente informacional, ela precisa do presencial, né? Precisa do presencial. O assistido ele precisa de um local para se dirigir, para levar os seus documentos, para ser atendido, para ser acolhido, para ser ouvido. Então, tudo olho no olho, né? Ele é muito importante. Então, a gente precisa estar nesse movimento que tem alguns complicadores. Então, são vários desafios, né? Uhum. Veja, a defensoria dentro dos atores, né, do sistema de justiça, você tem judiciário, Ministério Público, procuradorias, já são órgãos mais antigos e mais consolidados. Eles já estão numa fase de manutenção das suas estruturas, né, com avanços pontuais. Já a Uhum. defensoria, não. A gente tem. A DPU, por exemplo, começou em 2001. Foi ontem. Entende? Então, assim, a gente está num processo de expansão. Aí você tem teto de gastos, arcabouço fiscal, e aí fica um pouco estrangulado, né? E aí, dentro desse movimento de remoto, eficiência e cortes de custos, a gente precisa desse atendimento presencial com o assistido, porque ele é hipossuficiente, né, informacional, ele tem diversas dificuldades. A gente trabalha com população em situação de rua, a gente trabalha com quilombolas, com Uhum. indígenas, Uhum. né? Então, esse é o nosso público. Como é que a gente vai aliar essas situações? Aí a criatividade, né? A gente precisa. Como é que a gente vai fazer? Lá em Campina Grande mesmo, a gente está em negociação para ir para um prédio, porque um outro órgão livrou o espaço que dividia com o outro, era um prédio dividido, porque está num processo de concentração, está indo para João Pessoa. Está indo, porque não tinha sentido ter uma sede física lá para esse outro órgão, né? Lá em Campina Grande. Não tinha. E aí nós vamos lá ocupar esse espelho. Então, veja, eles estão nesse movimento, sabe? E já na defensoria a gente precisa capilarizar, porque a gente está só em 30% do território nacional onde há Justiça Federal. 70% tem Justiça Federal, tem Ministério Público Federal, mas não tem DPU, Uhum. entendeu? Então, como é que a gente vai preencher esses 70%, estando aí, né, limitado por essa questão, né, dos investimentos? A gente precisa ficar fazendo parcerias, né? Eu vou até exemplificar algumas atuações e tal, mas acontece na saúde, né? E até lá na Paraíba tem acontecido isso. A gente corre atrás de parcerias para conseguir um guichezinho ali tipo a Central do Cidadão, não sei, em São Paulo tem Bem, outro Poupa Tempo, poupa alguma tempo. coisa assim, né? Pronto, então, tipo isso. A gente consegue uma pessoa para fazer o atendimento e aí receber esses assistidos, ter lá o físico, ter o olho no olho. E aí Uhum. vai lá, faz o cadastro e aí esse processo ele vai para uma outra central da defensoria, que tem lá em Campina Grande, né? Para a gente poder atuar em Patos, em Souza, mas não é o ideal, né? O ideal era ter defensor também lá em Patos, em Souza, porque assim, são centenas de quilômetros de Bem. distância, entendeu? Então, a gente acaba tendo que encontrar essas soluções, sabe? Eu tenho observado também que tem uma certa melhora nessa relação com a tecnologia e a pandemia acabou revelando isso, mas voltando à questão dos sistemas governamentais não serem intuitivos e muitas vezes errados. Uhum. Tinham vários sistemas que estavam desatualizados e que eles simplesmente descobriram essas falhas quando criaram o auxílio emergencial, lá em 2020, Sim. né? Quando veio o auxílio emergencial, é, no meio da pandemia, não podia ter atendimento presencial, por conta do risco de Sim. infecção, enfim, com Exatamente. corona. E aí lançaram o auxílio emergencial, beleza. Mas aí um monte de gente, que era tudo pelo aplicativo. Aí lá vai, a galera corre atrás de vizinho, de filho, de sobrinho, me ajuda aqui, meu filho, não sei o quê, tananana. Mas aí o que acontece? Eles usaram vários bancos de dados, né? Começou a ter um monte de problema.
E saiu muito na mídia, porque Neymar recebeu não sei o quê, porque fulano diz que tá morto, mas não tá morto, fulano diz que tá no exterior, mas não tá no exterior, não sei quem é militar e tá recebendo, e tem, sabe, tipo, todos esses problemas foram causados porque os bancos de dados estavam errados. E aí, pronto, teve um problema, vai correr para quem? Se não está tendo atendimento, não está Sim, tendo atendimento em canto nenhum, e nem sim. pode ter atendimento. E aí, como é que faz para resolver? Entendeu? Isso, Então, isso, que bom que você trouxe esse exemplo do auxílio emergencial, porque eu acho que é um exemplo muito, muito claro. Eu escrevi até um artigo breve sobre isso, mas que é um exemplo muito claro de se buscar a solução digital como única, né? Então você pega e das limitações dessa solução digital, né? Você pega um aplicativo para as pessoas receberem um auxílio emergencial que inicialmente, se não me engano, era de R$ 500, depois baixou para 200 e pouco isso, e isso. demanda que essa pessoa tenha um iOS 11 para acessar, um Android 10 para acessar, um telefone Aham. desse é R$ 3.000, cara, entendeu? Então, assim, É. você, pela estrutura da internet, limita economicamente quem pode acessar aquilo e quem está sendo, como público-alvo ali, né, como objetivo daquela política pública, não está sendo alcançado porque está se utilizando o digital como única solução. Esse era um Isso. momento muito específico, né, que a gente estava falando, Sim, mas existiam outras possibilidades que não exclusivamente o digital ali, né? Mesmo com várias limitações sanitárias e outras limitações, exato. como acho que você está colocando aí da capilaridade da defensoria, né? E acho que é Sim, importante marcar, como você falou, que você está falando da Defensoria Pública da União, né? E no sim, contexto sim, sim. federal, a Defensoria Pública Estadual tem uma outra perspectiva? Você acha que ela já está muito mais estabelecida e distribuída ou está no mesmo desafio? Assim, não tem uma uniformidade em relação a isso, sabe? O que eu percebo é que é uma instituição, a estadual, ela acaba sendo conhecida mais rapidamente, né? Em razão dos problemas e do tipo de demandas que ela tem, né? Por exemplo, questões de família, pensão alimentícia, divórcio, esse tipo de coisa. São Então, mais são coisas muito corriqueiras, né? corriqueiras que atingem uma grande parte da população, né? O auxílio emergencial foi um gostinho que a DPU teve em termos de se tornar conhecida, né? Porque justamente foi algo, como eu disse, né? Do dia para a noite foram milhões de pessoas envolvidas, né? Que poderiam receber esse auxílio e que muita gente foram mais de 40 milhões de indeferimentos desse benefício indevidos. Então, foram essas 40 milhões no Brasil inteiro procurando atendimento na DPU. A DPU se tornou muito conhecida, né? E teve que lidar com essa questão do atendimento. Mas a DPE, aí depende também, sabe? Depende do estado. Você tem, por exemplo, no Paraná, que a defensoria ela foi criada em 2011 ou 2012. Então, assim, antes funcionava com advogados dativos. Então, eles já atuavam em processos específicos. Então, eles já eram chamados para fazer uma audiência, entendeu? Mas a pessoa tinha ido sozinho na vara, tinha ido, ó, toque esses documentos, acho que eu tenho direito a alguma coisa aí. Aí abre um processo todo bagunçado, e aí vai lá um advogado que nunca pegou, não sabe o que está acontecendo, e ele vai para fazer uma audiência. Então, Sim, esse era o sistema que tinha lá, entendeu? E aí a gente, a partir do estabelecimento da defensoria, a gente vai se organizando, mas claro, vai depender muito do Estado, né? No sim, caso da DPU, a gente consegue pelo menos ter esse panorama geral das diferentes e a gente se comunica, né, em relação às peculiaridades regionais. Eu, por exemplo, trabalhei em região de fronteira já, né? Meu início da carreira foi no Acre, né? Então, eu passei 2 anos e meio lá, a gente tinha muitos assistidos de tráfico ali de mula, por exemplo. Pessoas bolivianos, peruanos, que atravessavam ali a fronteira com pequenas quantidades, ou às vezes até quantidades significativas, mas eram mulas, né? Recebiam qualquer troco ali para poder fazer esse transporte. Então, ali, além da questão da zona de difícil acesso, além da questão tecnológica, você ainda tinha a barreira linguística, entendeu? Então, nesse aspecto, a gente tem, a DPU ela tem que trabalhar com o Brasil inteiro e diante desse desafio, né, da justiça digital, de balcão virtual, a gente precisa buscar
além do caso que eu falei, né, do auxílio emergencial, a gente criou também um aplicativo, sabe? Tipo assim, Uhum. porque esbarra até algumas questões, vamos atender pelo WhatsApp, mas e a Lei Geral de Proteção de Dados? A gente vai ficar mandando documento pessoal pelo WhatsApp para a defensoria. Então, assim, criou o aplicativo, mas não foi suficiente, né? Houve um impulso da população para a utilização de celular, enfim, Da mas ferramenta. não resolve todos os problemas. A gente vê avô e vó que começaram a conseguir fazer videochamada para falar com os netos, porque não conseguia sair de casa e tal. Mas, assim, é muito complicado, sabe? A gente tem todo um outro setor ali da população que ficou totalmente à margem, sabe? Ficou totalmente alheio a essa revolução. E E aí a gente precisa trabalhar, por exemplo, na DPU com mutirões de itinerantes, né? isso. Que é uma forma como a gente tem de tentar preencher um pouco mais esses 70% onde não tem defensoria com esses itinerantes. A gente leva lá uma estrutura, vai até os locais onde estão acontecendo violações ou existe uma demanda. A gente, inclusive, muitas vezes faz ações conjuntas com a própria justiça. Então, já vai lá, vai o juiz, vai o Ministério Público, vai a Defensoria, vai um representante da União, né, da AGU, para a gente tentar já resolver as coisas naquela comunidade. Isso acontece em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas. Então, Uhum. são ações que a gente, né, tem que fazer para poder atingir essas populações. Isso é bem interessante, eu acho, tanto os mutirões, né, de levar a DPU até o lugar que é, ou até a comunidade, ou até o espaço Sim, onde aquilo é necessário, porque acho que a gente está falando de conectividade e uso de ferramentas comunicacionais para exercício de direitos, mas aí também entra um contexto da lei de acesso à informação e da ideia de capacitar esse cidadão, de ensiná-lo sobre os seus direitos, né? Um letramento não só midiático, mas cidadão e jurídico também, né? E isso, aí isso. tem quais são as iniciativas que você lembra de cabeça da DPU de olhar para esse cenário e dizer, cara, a gente precisa formar esse cidadão nos direitos que ele tem, né? Ou é mais ligado ali a assistir diretamente mesmo quando tem uma violação. Essa parte de educação em direitos, ela passa exatamente por esses projetos que a gente tem de visitas a escolas, Tá? nos itinerantes a gente também, enfim, dá palestras, a gente precisa capacitar as pessoas à utilização dos sistemas. Muitos assistidos procuram a defensoria e lá junto, na hora do atendimento mesmo, a gente faz, vamos fazer o seguinte, você está com um problema no seu benefício no INSS? Senta aí, você já tem o meu INSS? Não tem. Então a gente consegue entrar aqui no site. Se tiver celular, a gente já entra. Então a gente acaba meio que pegando na mão mesmo, assim. Faz uma assessoria geral ali, né? Entra junto ali para a gente criar o perfil, fazer o requerimento, ensinar como acompanha, sabe? Usa a internet da defensoria, são coisas assim, de uso de sistemas. Mas assim, é difícil essa capacitação porque passa por uma alfabetização, problemas assim, de questão de saber ler mesmo, Uhum. são coisas mais básicas ainda. O que a gente acaba tendo uma interlocução boa é com o próprio governo. A DPU, enquanto órgão, enquanto estrutura, consegue ter acesso direto a determinados sistemas que já dão informações que para a gente já fica muito mais claro qual é o problema. Antigamente, a gente ficava afogado em ofícios. A gente ficava oficiando todos os órgãos para tentar entender o que estava acontecendo na vida daquele cidadão. Entendi. Hoje não. Hoje a gente já consegue, e aí, querendo ou não, já é enfim, é educação em direitos, porque a gente consegue pelo menos já entender qual é o problema e esclarecer melhor o cidadão, inclusive dizendo que às vezes ele não tem direito. Uhum. Determinadas coisas a gente sabe, realmente eu estou vendo aqui no sistema que faltou esse requisito, o senhor não cumpre, de repente espere mais um pouquinho, contribua mais um pouquinho, está faltando só um ano e pouco. Então a gente já dá uma informação mais qualificada ali, com uma linguagem, porque acho que isso é importante também, né? Quanto mais você trabalha com a população, mais você também adequa o seu discurso, você adequa as suas ferramentas para que aquela pessoa consiga compreender perfeitamente. Muitas vezes, quando sai uma sentença, e aí a IA já está auxiliando nesse aspecto, eu pego aquele documento e peço.
transforme essa decisão em uma linguagem simples e acessível para que a gente comunique o cidadão, Uhum. entendeu? Então, já lê aquele documento, já transforma e aí transmite aquilo ali de uma maneira que ele consiga entender o que que aconteceu, o que que precisa fazer. Então, assim, a gente vai educando aos poucos, né? A educação em direito é de grão em grão. E a gente hoje, por exemplo, consegue o sistema do Bolsa Família, a gente tem acesso, não precisa mais oficiar o CRAS, a gente já sabe direitinho o que que o assistido já recebeu, não recebeu, se foi bloqueado, por que foi bloqueado. O auxílio emergencial foi uma das primeiras parcerias, foi inclusive o que aproximou a DPU de governo, né? Não, independente de qual partido, mas né, do governo em si, para a gente dizer, tá, vamos ver qual já foi o problema, porque os assistidos estão procurando a DPU, né, na pandemia. É a DPU que tá recebendo. Então, se a gente já tiver acesso ao sistema, a gente já consegue dar uma informação qualificada. Ó, aqui está constando que você está morando na Espanha. Aí o assistido, como assim? Não, pô, tipo, isso aí nada a ver, foi um negócio que eu fui. Aí acho que é porque não carimbaram o meu passaporte, eu tô aqui no Brasil, ó. Aí a gente, ó, ele tá aqui no Brasil, viu? Pode conceder aí, ele não tá no exterior, não. Ou então, tá aqui como, tá no CISOB, tô como morto. E a gente, não, ó, ele tá vivo, tá tudo certo. Então, eu acho que nesse sentido a gente consegue fazer essa educação em direitos né, aos poucos e aliar também a eventos, oportunidades como essa que a gente está falando em podcast, participando de eventos, falando sobre qual é o papel da defensoria, né, para as pessoas, né, entenderem qual é o perfil de atendimento, qual é a atribuição. E aí, enfim, a gente vai nesse trabalho de se tornar uma instituição conhecida, né? Perguntar sobre se a DPU está presente em 30% dos municípios do Brasil. É isso, é. É, A DPU, ela está hoje nesse gargalo, né? Assim, está um pouco enforcada, digamos assim, o teto de gastos, né? Enfim, arcabouço fiscal, né? Mas, querendo ou não, o crescimento, como a gente está numa etapa diferente de outros atores do sistema de justiça, fica um pouco desigual isso, né? A gente ainda estava num processo de desenvolvimento para chegar ali em todas as comarcas, em todas as subseções. Inclusive, existe na Constituição um mandamento para que já era para em 2023, salvo engano, já terminou esse prazo para a defensoria estar em todos os locais, tanto a estadual quanto a federal. O prazo foi vencido, mas em razão do teto de gastos não foi possível essa expansão, né? Então, fica realmente difícil. O que a gente tem trabalhado na Paraíba é basicamente isso: fortalecer as regionais com mais defensores e mais equipe e criar esses postos avançados de atendimento, como foi feito, por exemplo, em Patos, em Souza e em Monteiro. Nesses uhum. três locais, já existia uma estrutura física da Justiça Federal e uma estrutura física do Ministério Público Federal, mas não existia DPU. Hoje existe um posto avançado de atendimento e também um reforço na unidade de Campina Grande, em termos de equipe, pessoal, para poder receber esses atendimentos que são feitos aí. Então, inclusive na saúde também, é o que está se desenhando como modelo, né? Não é o ideal, mas pelo menos já consegue atender ali presencialmente os assistidos. Eu acho que o futuro é realmente esse modelo que vai combinar essas ações, né? Ações itinerantes, junto com esse reforço das unidades regionalizadas e postos avançados, né? Porque os itinerantes eles não podem acabar, não tem como, né? Por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Criou-se um projeto, né? Do Caravanas de Direito e o benefício lá, Auxílio Reconstrução. Então a DPU montou uma força-tarefa para ir lá visitar os locais atingidos. A Telebrás forneceu antenas para a internet, para a gente conseguir acessar os sistemas, puxar os dados das pessoas, dar entrada nesses benefícios de auxílio reconstrução e resolver as questões já lá. É tipo um itinerante que ficou funcionando por um tempo com essa interlocução, entendeu? Para poder fornecer internet, dar as ferramentas e atender essas necessidades pontuais, entendeu? Voltando para essa retomada, eu acho que faz muito sentido na perspectiva que você falou, cara. A gente é recente, a gente tem um limite orçamentário, a gente está focado em atender o melhor possível esse cidadão
Eventualmente, as carências são múltiplas quando ele chega no balcão, não tem como eu identificar isso previamente, totalmente ali, né? Sim, E fazer essa combinação de ações, que eu acho que é isso que é o principal de uma cidadania para além do digital, né? Então, você pode ter o aplicativo não é o demônio, mas você tem que ter o aplicativo e a bancada, você tem que ter o aplicativo e um posto avançado, você tem que ter o aplicativo, o posto avançado, a bancada e alguém capacitado, como você muito bem colocou, para comunicar com o cidadão, né? Porque se a pessoa está falando um juridiquês super complexo, seja simplificando uma decisão com a ajuda da inteligência artificial, seja pela sua própria vivência acumulada, né, em sim, falar sobre aquele assunto, é uma possibilidade ótima para a gente pensar em outras formas que não sejam a da moda, digamos assim, né, de garantir direitos. exato, Então, o exato. digital é a moda, tudo é digital agora. E a gente ainda perdendo várias pessoas nesse processo, sejam limítrofes ali de fronteira, sejam inseridas dentro da nossa própria sociedade. Com E certeza. eu queria te agradecer demais por esse papo. Para mim foi bom demais de postar 10 anos aí nesse cenário de avanço de internet, né, no Brasil. E uma alegria. A gente tem 3 minutinhos para você fazer o encerramento sem a gente cair. Massa, Vitor. Poxa, agradeço demais aí, gente. Parabéns pelo projeto. E, de fato, é um tema muito, muito, muito pungente, assim, no meu dia a dia, no dia a dia da Defensoria como um todo. E a gente se coloca, de fato, aí como essa fiscalização, mas não tanto fiscalização, como para dar uma sacudida mesmo no sistema de justiça e dizer, olha, realmente não dá para esquecer, não dá para atropelar, né? Tudo que está aí posto, essa grande parte da sociedade que está marginalizada, a gente precisa ecoar a voz dessas pessoas. E tudo bem, é legal ter essa audiência remota, pode facilitar, né, em determinadas situações, mas às vezes a pessoa realmente não vai ter como. Então, que tal a gente propor um modelo híbrido, né, um modelo como a gente faz lá em Campinas, plurilocal? Ó, tem uma salinha aqui na Justiça, mas também pode ser, né, participado de forma remota. Então, vamos encontrar esse meio termo, né? Audiência de custódia, criminal, será que é legal mesmo? Será que o preso ficando lá na penitenciária é mais cômodo ou mais difícil, né, para ele? Cria mais, né, mais problemas ou mais soluções? Então, acho que enfim, é um tema muito vasto, muito interessante e, enfim, só tenho a agradecer aí pela troca. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a DPU é um grande exemplo de defesa dos direitos humanos. Isso nos interessa muito. E espero que a gente possa conversar mais vezes também. Ótimo, Viviane. Muito, muito obrigado. Eu agradeço demais, gente. Estou à disposição aí, se precisarem, né, bater mais papo, aprofundar outros pontos também, a defensoria, e eu me coloco também aí, estou sempre à disposição.